Moradores do Parque das Gaivotas, na zona leste de Ribeirão, continuam ilhados. Há 2 semanas, a água toma conta da única entrada do bairro. E pior, o problema parece longe de uma solução definitiva. A chuva forte que atingiu a cidade na última terça-feira só piorou a situação de quem mora no Parque das Gaivotas, no final da Avenida Alfredo Ravanelli. A grande lagoa, que se formou bem abaixo do viaduto que dá acesso ao bairro, tomou uma proporção ainda maior. A água avançou e engoliu carros. Uma caminhonete que tentava passar, por pouco não ficou submersa. É só chover que a gente fica ilhado, sem suporte nenhum da prefeitura ou da construtora. A gente depende de favores, que é do dono da fazenda, para estar liberando acesso, para a gente estar passando. E mesmo assim, dentro da propriedade, ele está numa situação bem precária, porque o solo já está bem encharcado, está cheio de rachadura no chão, o carro já ficou atolado, caiu em valeta. Ninguém está se colocando no nosso lugar, mas o IPTU está em dia, a gente tem que pagar. Tivemos que passar por ali naquele acesso que tem pela fazenda e o carro quase atolou. Tem uma cratera porque a água fez lá e não tem. Hoje mesmo eu cheguei atrasada no emprego e infelizmente eu vou ter que sair do serviço por conta que nem a van escolar está entrando ali. A gente está isolado aqui. Porque, assim, creio eu que não é com eles, né? Porque se fosse com eles, com certeza eles dariam uma certa atenção a mais. O problema no local se agravou há quase 15 dias, mas existe desde a criação do loteamento e tem causado transtornos ainda maiores aos moradores. A Ana, por exemplo, está grávida e teve o pré-natal prejudicado por não conseguir sair de casa. No sábado retrasado que o rapaz abriu a porteira, precisou de passar uma ambulância, que eu acredito que foi socorrer alguém nos condomínios lá para baixo. E se não tivesse aberto a porteira? Tipo, a ambulância não teria passado. Aí poderia ser que essa pessoa, sei lá, não estaria viva ou talvez tivesse algum dano maior, porque não teria como entrar ajuda. Quem não tem carro enfrenta dificuldades ainda maiores e precisa caminhar até o bairro vizinho para conseguir pegar um ônibus. Para as moradoras, o fato só escancara o abandono da região. Eu pago de parcela 2.600 de financiamento, fora IPTU, só que a gente não tem nenhum suporte. A iluminação é precária, não passa coleta de lixo, passa quando eles querem, não tem segurança, não tem ônibus no bairro ainda e eles não dão uma posição. A minha casa já foi roubada, toda a fiação foi levada, inclusive tem construções ali que estão fazendo, materiais de construção são roubados. Na entrada aqui mesmo, 3 semanas atrás, uma família foi assaltada. A gente não tem, a gente está à deriva. Fizemos um grupo de bairro, né, para quem queira entrar com o processo, porque sozinho a gente não vai conseguir, mas com todos nós juntos, com certeza a gente vai fazer alguma coisa. O engenheiro civil explica que todo empreendimento precisa fornecer a mínima infraestrutura antes de ser entregue, mas a drenagem, nesse caso, ficou em segundo plano. Mesmo nas chuvas mais fracas, já havia o empoçamento de água. Agora que as chuvas estão mais fortes, existe um aumento no volume de água que está se acumulando ali. Provavelmente o que ocorre é porque o sistema de drenagem que existe ali, ele está afogado na língua técnica. O que seria isso? O nível de água que se apresenta ali, ele é mais alto do que o nível da água que se apresenta no ponto onde seria despejado essa água. Então, se a prefeitura aprovou um loteamento com essa falha de projeto, é necessário que de forma urgente se refaça as contas e se resolva o problema. Segundo a prefeitura, o problema é estrutural e causado pelo lançamento das águas de drenagem do Parque das Gaivotas, aqui nessa lagoa do bairro Orlando Jurca. O executivo disse que já está elaborando um projeto para resolver o problema de forma definitiva e que, enquanto isso, equipes da Secretaria de Infraestrutura trabalham ajustando desvios para que os moradores possam se locomover. O primeiro passo é esse mesmo, é você verificar os projetos, ver onde foi a falha, verificar para onde você pode levar essa água, fazer um novo projeto de drenagem que não esteja afogado, que não esteja abaixo do nível, por exemplo, aqui da lagoa, se o objetivo era jogar aqui na lagoa, se o objetivo é jogar em outro lugar, que se refaça essa infraestrutura de drenagem e leve essa água para um destino correto, sem ter que ficar empoçando como está aqui no momento. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Doutor Ademar Padrão, advogado, já aqui no nosso telão, falando pelo nosso canal digital da Clube. Doutor, já faz 2 semanas que a entrada desse bairro está fechada, prejudicando diversas famílias. Cada vez que chove é um desespero, porque eles não sabem se vai inundar de novo. Dá para aceitar uma situação como essa, doutor? Uma ótima tarde ao senhor.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. Bom, a reportagem foi muito bem feita, mais uma vez, e eu comento que realmente a gente não pode pensar numa aceitação nua e crua desse problema. Por quê? Existe sim a previsibilidade que pode acontecer na verdade, que já está acontecendo, com o excesso de chuva. Ainda que seja uma causa natural, esse excesso é atípico realmente que está acontecendo, mas tecnicamente existe uma previsibilidade, não tem como saber o dia e a hora exata que pode ter um excesso, mas que o excesso pode acontecer. Então, dentro disso, tecnicamente era possível prever que o excesso levaria a essa situação, por conta do nível das avenidas e das ruas. E isso não foi feito. Então, não deve ser aceito. O que deve acontecer aí é que o poder público, que já está empenhado em fazer alguma coisa, mas que ele realmente faça olhando numa janela de longo prazo e que resolva em definitiva a situação, porque senão ele vai ter que arcar com o prejuízo dos moradores, conforme está na reportagem. O engenheiro civil Anderson Manzola, a convite do Jornal da Clube, esteve lá, acompanhou de perto, foi verificar e já constatou, segundo a visão dele, problemas na drenagem, há falhas na drenagem. Aí eu pergunto para o senhor, doutor, diante disso, prefeitura, a própria construtora, elas podem ser responsabilizadas por isso? Podem e devem, André. Primeiro que a prefeitura, na questão viária, da mobilidade e do trânsito, existe pela lei a obrigação de que seja feita seja colocado todo empenho para que a via pública seja construída, quando for, de forma segura para quem transita nela. E isso envolve, evidentemente, toda a questão de infraestrutura, no caso de engenharia. E a engenharia tem que prever, sim, quando vai olhar e liberar uma obra, no caso dessa expansão da Zona Leste, que seja feito para não prejudicar a via pública, para não prejudicar o trânsito. Então, no primeiro momento, a prefeitura, sim, ela tem uma falha, e se a construtora, no caso do empreendimento, na contrapartida, se comprometeu em construir as retenções necessárias para que não acontecesse o excesso e fosse para a via pública, também poderá responder. O fato é que, tecnicamente, existia a previsibilidade e ela não foi atentada nesse momento. E isso tem que ser reparado de uma outra forma pelo prejuízo agora que está tendo para os moradores. E nós estamos falando, doutor, da única entrada e saída do bairro, ou seja, a mobilidade de todos esses moradores ali do entorno está prejudicada, e isso reforça a segurança e a urgência que esse problema demanda para ser resolvido. Sim, e essa urgência ela é presente, como estamos assistindo, e é futura, porque, lembro de novo, é uma expansão urbana. Se a via pública já está interditada agora, imaginemos como vai ser no futuro, quando outros bairros seguintes a esse surgirem. Então, não é só uma questão presente, é uma questão de futuro. Não pode ser, mais uma vez, embarrigado, seja pela prefeitura ou quem seja responsável também pela construtora. Os moradores estão se unindo ali, já dão como certo acionar a justiça para verificar toda essa situação. A quem mais eles podem recorrer ou o que mais eles podem fazer, doutor? Bem, as medidas judiciais, elas são cabíveis até para reparar o dano que já acontece. E ninguém quer isso. É evidente que o morador quer estar na sua residência, no seu bairro, de uma forma tranquila, cômoda, né, e segura. Agora, a justiça é um caminho para reparar aquele que está sofrendo o dano e para que obrigue a administração pública, no futuro, não deixar que aconteça novamente, adotando medidas no presente. Então, as ações judiciais, individuais ou coletivas, conforme foi colocado pela depoente na reportagem, elas são até necessárias. Agora, eu lembro, André, a fiscalização também deve acontecer por parte da Câmara Municipal. E nesse aspecto, mais uma vez está falhando. Os olhos da população e os ouvidos são dos vereadores, no caso da administração pública. E isso não aconteceu. Deveria acontecer nesse momento, aproveitando que a população ainda está alinhada, né, a uma solução direta e administrativa. A Câmara Municipal, penso eu, tem um papel importante e deve atuar também nesse momento em prol da população, seja da população presente e da futura que vai surgir com os novos bairros depois desse empreendimento. E a gente, mais do que nunca, espera, junto com os moradores, que a situação se resolva lá o mais rapidamente possível. Doutor Ademar Padrão, advogado, agradeço mais uma vez a presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, André. Boa tarde, doutor, até mais.